Olá, bom dia, de volta com vocês, o programa Pedra Angular. É um prazer imenso estar de volta para apresentar esta programação de fé. Nosso objetivo e a nossa finalidade com esta programação é fazer com que você conheça as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Longe de nós, não queremos isto. Queremos somente transmitir a verdade e fazer com que você conheça a verdade, porque a única coisa que liberta o ser humano é a verdade. E a verdade absoluta que existe no mundo é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade que liberta. De uma coisa nós estamos certos: a verdade é uma pessoa e a graça é uma pessoa. Que pessoa é esta? Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a você por estar conosco nesta programação. Estamos falando para você de coração para coração. Não queremos denegrir, não queremos falar mal, não falamos contra as pessoas, falamos contra os sistemas que aprisiona as pessoas. É o sistema que tem mantido as pessoas presas. As pessoas são ótimas, são excelentes, porém estão presas a dogmas e credos ensinados pelo sistema, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, como Trindade é um dogma criado, é um preceito humano, como mulheres pregadoras é um preceito humano, batismo nos títulos não existe, é um preceito humano, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos em frente aqui. Nós estamos seguindo uma série falando sobre a doutrina que foi criada no ano 325, no Concílio de Nicéia, com 318 bispos. Ali, Constantino, que acenava ares de cristão, reuniu os bispos neste concílio para formular esta doutrina, para que mantenha o povo perto dele. Mantenha o povo bem próximo dele, ali mantendo uma doutrina que venha a unir o povo, porém falsa. Então os verdadeiros cristãos não concordaram com isto e sofreram grandes penalidades. Uma vez eu estive no sistema denominacional e ao ouvir a verdade, eu não pude ficar lá, porque Jesus nos ensinou uma coisa tremenda. Ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Quando a palavra vai com a unção, ela não volta vazia, ela produz vida, porque existe uma semente no eleito, e quando aquela palavra bate na semente, ela desperta. Então, quando eu ouvi a verdade, as palavras da Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então aquilo me libertou do sistema, e hoje eu estou aqui propagando esta verdade para vocês. Vocês que estão do outro lado, na escuta desta programação, analise, pondere o que vamos falar aqui e verás se não é a mais pura verdade.
Veja só, vamos continuar a nossa série. E hoje eu quero perguntar assim, uma pergunta: quem é Deus? Como ele age? De que maneira ele habitou no meio dos homens? Observe. Nós vamos passar por alguns versículos da Bíblia para mostrar quem é Deus. O trinitarismo diz que ele é a primeira pessoa da suposta trindade, que não existe esta trindade. A trindade diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três deuses. E que são três pessoas distintas. Será? Vamos analisar isto hoje. Começando, nós vamos ler João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Então Deus é invisível. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então veja só. Ninguém jamais viu a Deus. Então a gente conclui que o quê? Deus é invisível. Qual é a única forma de eu ver? A única forma é que eu consiga ver Deus. A única maneira de eu ver Deus através de Jesus Cristo. Você nunca pode ver Deus separado de Jesus, porque Deus é invisível. Ele é espírito e invisível. Então não posso vê-lo na sua forma original. Na sua forma original, ele é impessoal. Mas quando ele entra no Senhor Jesus Cristo, entrou nele e habitou no meio dos homens, então ele passa a ser pessoal. Ele agora passa a ser visto através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Na lição passada nós ensinamos que esse Deus que é invisível, ele não podia ser visto pelos homens. Qual era a única maneira dele se expressar e se revelar ao homem? Criando tanto o óvulo como o germe de vida, fecundando, colocando no útero de Maria e ali gerar um corpo com o nome de Jesus, que é seu filho. Entrar dentro deste corpo, ele entrou dentro deste corpo e agora andou, se revelou, se manifestou aos homens. Então o Filho unigênito foi quem o expressou ele para o mundo e revelou ele para o mundo. Ele estava no seu Filho. Então aí nós vamos seguir aqui em frente. Veja só. Mas o trinitarismo diz que ele é a primeira pessoa que precisou mandar uma segunda pessoa para depois mandar uma terceira pessoa. Errado. Engano. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então veja só. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Você vai analisar comigo aí na sua Bíblia. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Quem é Deus? Deus é eterno. A doutrina da Trindade diz que o Filho é eterno. Como o Filho pode ser eterno se ele teve um princípio e ele teve um fim? Ou seja, ele morreu, aquele corpo morreu, mas Deus ressuscitou aquele corpo. Entenda como eu estou dizendo. Jesus nasceu e Jesus morreu. Eterno só tem um, que é Deus. Deus é eterno. O eterno estava em Jesus.
o eterno que é Deus ressuscitou a Jesus. Então Deus é eterno e imortal. Veja só, a doutrina trinitariana diz que o Filho é Deus e Deus morre. Deus não pode morrer, porque Deus é imortal. Quem morreu foi o tabernáculo que ele estava habitando. Jesus morreu e Deus o ressuscitou. Invisível, Deus é invisível. A única forma dele se manifestar aos homens foi através de Jesus Cristo. E outra coisa, Deus único. Não são três pessoas distintas ou três deuses. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, então são três deuses. Seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Então nós concluímos que Deus é eterno, imortal, invisível e único. Você vai guardar essas quatro coisas: eterno, imortal, invisível e único. Eterno, jamais tem fim. Imortal, jamais morre. Invisível, não pode ser visto. Ele foi visto através de Cristo. E a única forma de eu ver Deus hoje é através do Senhor Jesus Cristo. E ele é Deus único, não é três pessoas distintas. Vamos seguir em frente? Analise comigo aí na sua Bíblia. O único que é imortal e habita em uma luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele seja glória para todo o sempre. Amém. Veja, ninguém nunca viu a Deus e nem pode ver Deus. Mas Jesus disse assim: quem me ver a mim, vê o Pai. Deus, na sua forma original, não pode ser visto. Mas, quando ele estava habitando em Cristo, então ele podia ser visto através de Jesus. Não era duas pessoas, era uma única pessoa, a qual o Eterno estava em Jesus. Então observe. Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. É a forma de eu ver Deus, através de Jesus. Vamos seguir em frente? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Observe, mais uma vez mostrando que Deus é invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Então observe só. Observe que eu não posso ver Deus na sua forma original. Na sua origem, não. Ele criou um tabernáculo, Jesus, habitou dentro desse tabernáculo, e aí foi a forma de eu ver Deus através de Jesus. Mais uma vez a Bíblia diz, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Veja só. Não que alguém tenha visto o Pai. Veja, ninguém pode e nunca viu a Deus. Mas aquele que vem de Deus consegue ver o Pai. Quem? Eu. Os verdadeiros revelados conseguem ver, porque Jesus disse: quem me ver a mim, vê o Pai. Mas aqui diz: ninguém tenha visto, ninguém jamais tenha visto o Pai. Ninguém viu o Pai.
Mas Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, a doutrina trinitariana diz que o Pai está separado de Jesus como uma pessoa. E Jesus vem e diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Que coisa maravilhosa e tremenda. Então, observe. Aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Jesus Cristo falando isto para nós. Vamos seguir aqui em frente, mais uns versículos para a gente compreender. Diz a Bíblia assim: esconder-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Preste atenção. Não encho eu os céus e a terra. Ele está nos mostrando que preenche todos os espaços, enche céus e terra. Ele está nos mostrando que é infinito. Então a Bíblia nos mostrou que Deus é invisível, imortal, eterno, único, infinito e invisível. Ele enche os céus e a terra. Se ele é invisível, ele não podia ser visto. Sendo ele invisível, não podia ser visto pelos homens. Então ele criou um corpo, entrou dentro do corpo e se revelou aos homens. Vamos aqui? Seguindo em frente, diz a Bíblia: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Pegue sua Bíblia aí e veja. Observe. Deus é o quê? Espírito. Então nós concluímos que Deus é invisível, imortal, eterno, único, infinito e espírito. Deus é Espírito. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Porque Deus é Espírito. Então, observe, o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Então você vê como essa doutrina ela é um fracasso. E ela faz as Escrituras se contradizer. A doutrina da Trindade, que é um dogma católico. A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus e o Espírito Santo. Me diga uma coisa, existe 3 Espíritos? Claro que não. Tanto faz eu dizer Espírito de Deus, Espírito de Jesus e Espírito Santo, é o mesmo Deus, porque Deus é Espírito. Então, você vai rememorar comigo. Deus é Espírito, infinito, invisível, eterno, imortal e único. Maravilhoso. Como eu posso ver Deus? Através de Jesus Cristo. E aqui nós vamos concluir nossos versículos. Você vai analisar comigo nas Escrituras. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Veja só. O Senhor é Espírito. 2 Coríntios 3:17. Provamos aqui mais uma vez que Deus é Espírito.
E espírito não tem carne e não tem ossos. Então Deus teria que estar dentro de um corpo para derramar o seu sangue. E este corpo era seu Filho Jesus Cristo. Maravilhoso, esplêndido, grandioso. Quando se tem a revelação, então você compreende as Escrituras na sua totalidade e na sua íntegra. Vamos seguir aqui em frente, meus amados. Deixa eu explicar para vocês aqui como é que se processa tudo isso. Então nós já concluímos que Deus é Espírito, invisível, infinito, que enche céus e terra. Nós concluímos isto aqui e aí provamos pelas Escrituras que Ele é eterno, único, invisível, imortal. E aí nós temos o seguinte: antes de ser chamado Deus, ele era chamado de Elohim. Elohim é o autoexistente, o que subsiste por si próprio, o Criador e sustentador do universo. Quando ele criou os anjos, ele passou a ser chamado Deus, porque a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Então, Elohim é um espírito. Deus é espírito. Então você tem o seguinte: e nele estava toda a fonte de bondade, de misericórdia e poder, todas as coisas boas, de amor. Deus é o centro desta fonte, invisível, imortal, único, eterno, infinito e espírito. Então ele diz: eu não posso ser visto no mundo espiritual e nem no mundo real. O que ele faz? Ele diz: eu tenho que criar um corpo, fazer se desprender de mim um corpo, para eu entrar dentro deste corpo e ser visto no mundo espiritual. Então o que ele faz? Ele faz algo se desprender dele, e ali aparece aquele halo de luz, e daquele halo de luz sai uma mão, sai um braço, sai outro braço, sai uma perna, outra perna, e ali se forma em formato de um corpo. E aí este corpo é quem? Jesus Cristo, o Logos, que saiu de Deus. É como a Bíblia diz: o Verbo que se fez carne. Mas veja só, ali é o Verbo que saiu de Deus, e verbo é palavra. Antes de haver uma palavra, tem que haver um pensamento. Então, ele pensou e expressou o seu pensamento e fez se desprender dele um corpo. Aqui está esse corpo, é o Logos, Jesus Cristo, a qual o Deus, que é espírito e invisível, imortal, habitou dentro deste corpo. Então veja aqui, ó. O espírito invisível entrou dentro deste corpo. E aí começou a criar todas as coisas. E a primeira coisa que ele cria, o que é que ele cria depois disto? Os anjos. Aí ele passa a ser adorado e ser chamado de Deus, que antes ele era chamado de Elohim, o autoexistente, o que subsiste por si próprio, o Criador e sustentador do universo. Então ele passa a ser adorado e ser chamado de Deus. Esse Deus, que é espírito, invisível, imortal, único, cria para ele um tabernáculo de carne,
gera criando tanto o óvulo como o germe de vida, coloca no útero de Maria e ali gera um tabernáculo com o nome de Jesus. E esse Deus que é invisível entra dentro desse tabernáculo e anda no meio dos homens e se revela aos homens através de Jesus. Quando a Bíblia ensina, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, de forma comprimida, entrou dentro do corpo Jesus e se fez carne. Se fez carne. E andou no meio dos homens e se revelou aos homens. Deus disse: a única forma dos homens me ver, porque sou invisível, é eu entrando dentro deste corpo, no meu filho, e andando no meio dos homens, para realizar o plano de redenção. Para realizar o plano de redenção. Então aí você observa que estas coisas são maravilhosas. Na eternidade, ele faz desprender dele um corpo para ele habitar dentro deste corpo. E este corpo que se desprende dele, que ele habita dentro dele, se chama Jesus Cristo. Aí ele vem, desce neste corpo e entra dentro daquele corpo de carne e habita no meio dos homens, Emmanuel, Deus conosco. E aí está Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, quebrando as barreiras da iniquidade, o Filho unigênito revelando o Pai. Quem me ver a mim, vê o Pai. Não me resta mais tempo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Te ajude. Deus te revele a palavra, meu irmão. Que a palavra seja revelada para você sair deste dogma, deste credo, deste ensinamento criado em Nicéia. Meu irmão, que seja de qualquer denominação, você que está na escuta desta programação, todas as pessoas que estão na escuta, escutando esta programação ou vendo esta programação através do nosso canal, pondere, analise, peça a Deus para te mostrar a verdade. O que nós queremos é que a verdade chegue até você. Sendo uma semente eleita, você vai aceitar esta verdade. Eu creio. Eu creio. Então analise comigo aqui o que foi falado. Não vá perguntar aos pastores. Eles vão te enganar e te enrolar. Mas ore a Deus e peça para Ele te revelar a verdade. Que Deus te abençoe. Venha conhecer mais um pouco disto. Venha participar conosco dos nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Nós estamos reunidos todas as quartas e domingos, ou domingos e quartas, às 19h30. Você é meu convidado. Vem estar conosco. Deus te abençoe, te guarde. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor.